Eu não sei se vocês repararam, nós temos obreiros aqui conosco, mas no culto de ensino é sempre bom falar algumas coisinhas. Até porque estão as irmãs aí, as esposas dos obreiros, e elas nos ajudam quando elas sabem das coisas, né? Nós vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8. Enquanto os irmãos procuram 1 Coríntios capítulo 8, eu estava dizendo, quando a gente que usa terno, está aí os obreiros, a gente que usa terno, quando a gente está em pé falando na ética, né, do bom comportamento, o terno fica fechado. Fica fechado assim. Minha gente está gordinha às vezes, né? É chato, mas pronto, o certo é fechar. Depois, se o terno for assim de 3 botões, tem aqueles de 3 tradicional, o último sempre é aberto, porque você se movimenta. Aí esse último botão ele fica aberto, para a pessoa se movimentar. Então é o correto, porque às vezes a pessoa fica com todos os botões botoados, é errado. Às vezes a pessoa fica com o terno aberto na hora da pregação, está errado. Ah, pastor, mas o Marco Feliciano, ou não sei quem, né? Não sei se o pastor Marco Feliciano faz isso, eu estou dando um exemplo assim, né, aleatório. Há pessoas famosas que às vezes portam-se errado. Não é porque é famoso que está certo, né? Ok? Então eu estou falando porque temos novos obreiros surgindo aí, e é bom saber vestir direito, né? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 diz assim: no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se achem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós, por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. Se não comemos, nada nos falta. Na verdade, que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalos para os fracos. Porque se alguém te vê a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Amém. Podeis assentar, meus amados e queridos irmãos. Hoje, nosso tema é sobre alimentos sacrificados aos ídolos. Hoje vamos estudar um assunto muito prático do nosso dia a dia, não é? Porém, claro, um assunto bastante complexo. Por quê? Quem nunca se deparou no dia aí do tal dos Cosme e Damião, o pessoal distribuindo balas, doces e etc.
Quem nunca ouviu falar que se não come carne na Semana Santa, ou quem come carne não pode comer carne na Semana Santa, tem que ser peixe, quem come peca, tal. Quem nunca ouviu falar dessas tradições? Outra questão é, podemos receber cestas básicas do centro espírita, ou da igreja católica? E a torta de bacalhau, na casa de uma pessoa, né, que não é evangélico? Ou então, pastor, só vende palmito e bacalhau na Semana Santa, o preço é mais barato. A gente não pode comprar, pode comer ou não? Estes e muitos outros assuntos nós abordaremos, se Deus permitir, hoje no capítulo 8, quando estamos estudando aqui aos Coríntios, ok? Os irmãos acham pertinente esse assunto, amém? Assunto importante, né, amados? Ok, então vamos lá. Ora, quantas coisas, versículo 1, está com a sua Bíblia aberta aí, 1 Coríntios, capítulo 8. Ora, quantas coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Em primeiro lugar, nós vamos abordar sobre o problema do conhecimento. A parte B desse versículo, aqui ó, só a parte B. Depois vamos para a parte A. A ciência incha, mas o amor edifica. A ciência incha. Essa palavra, né, ciência, a palavra ciência, ela vem do grego gnose, daí a palavra gnóstico, gnosticismo, gnose, conhecimento, ciência das coisas, conhecimento das coisas, ciência das coisas. Já a palavra inchar, aqui, é a palavra grega psioi, ou psioi, no grego, psioi, que significa inflar, encher, ser arrogante, encher-se de si. Então, a palavra inchar é aquela pessoa que se acha, já viu? Aquela camarada assim que, irmão, você sabe que, né? Então, ele está inchada. Mas a Bíblia diz assim, a ciência, não é? A ciência incha, mas o amor edifica. Significa aquela pessoa que acha que, né, que é o bambambam da coisa, mas sem os ingredientes necessários do amor. A palavra amor aqui é a palavra grega ágape. Há muitas palavras no grego, 4 principais, para a palavra amor. A palavra ágape, na maioria esmagadora das vezes, é o amor de Deus. Porque ágape é o amor sacrificial. É o amor sacrificial. O amor eros. O amor eros é a palavra, daí surgiu a palavra erótico, né? O amor eros é o amor do marido pela esposa, do namorado para a namorada, esse tipo de amor. Mas tem o amor phileo, no grego, que é o amor de pai para filho, de irmão para irmã, é o amor sem interesse, aquele amor, né, sem interesse. Já o amor ágape, com seus contextos, é claro, a palavra ágape, ela nunca pode ser interpretada fora do contexto. Às vezes aparece ágape sem ser o amor de Deus, é verdade. Mas na maioria das vezes, a palavra ágape está se referindo ao amor que exige sacrifício. Então, enquanto que o outro que acha que sabe tudo, que é independente, que não precisa de ninguém, diz a Bíblia que o amor, ou seja, o amor sacrificial, o amor pelo próximo, entende? O amor ágape, o amor de Deus, o amor que paga preço. Esse amor edifica. Esse amor edifica. Ok? E o que isso tem a ver com alimentos? O que isso tem a ver? A gente vai ver um pouquinho. Em Corinto, vamos ver aqui o contexto, para a gente entender. Em Corinto, se dava muito valor à sabedoria secular. Os títulos, ser doutor, ser isso, dava muito valor a isso. A ponto deles acharem que o conhecimento salvava. Quanto mais você tem conhecimento, mais luz você recebe, mais salvo você está. Tem isso até hoje, nos países asiáticos, eles ainda creem assim. Por isso eles buscam muita sabedoria, que para eles, o sábio é a pessoa, a salvação ela vem pela sabedoria, segundo eles. Mas isso é um conhecimento pagão, isso é paganismo, não é?
A salvação não é pelo conhecimento nesse sentido, esse conhecimento aí da gnose, não. Mas os coríntios, ele dava muito valor a isto. A ponto de Paulo dizer em 1 Coríntios 1, versículo 19, que Deus destruiu a sabedoria dos sábios. Em 1 Coríntios 1 e 20, diz que Deus tornou louca a sabedoria do mundo. E que pela sabedoria dos homens, os homens não conheceram e nem conhecem a Deus. Agora, já que no capítulo 8 de 1 Coríntios, versículo 2, Paulo diz que os que pensam que sabem alguma coisa, não sabem nada. Versículo 2. 1 Coríntios, você está com a Bíblia aberta? Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Você, para saber, você precisa saber. Ok? Para você saber, você tem que saber. Porque tem gente que sabe, mas não sabe saber. Aí, como é que é isso? A pessoa que sabe mesmo, e que ela aprendeu saber, ela é humilde. Ela não é arrogante. Sabe? E há pessoas, irmãos, só porque fez um cursinho, porque é médica, porque trabalha numa empresa na Vale, não sei das quantas, quer humilhar os outros. Acham que é a rainha ou o rei da cocada preta. Não, irmão, não é assim. Foi por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse que se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Você, para saber, você tem que saber. Tá? As pessoas, quanto mais sábias, são humildes, elas não se arrogam. E os de Coríntios, eles não estavam sabendo saber. Eles estavam como? Inchados. Quando a pessoa incha, e ela acha que é mais do que o outro, a Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós. Nós somos sempre superiores aos outros. Agora, quando a pessoa se acha, sabe o que a Bíblia diz em Tiago? No capítulo 4, diz a Bíblia que Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Irmão, resiste. Quando a resistência de Deus ao soberbo, sabe o que é? Só para você entender, vou encontrar uma ilustração da Bíblia. É o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Foi Nabucodonosor ou Belsazar? Belsazar? Não, Nabucodonosor mesmo. Belsazar foi outra coisa. Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, com certeza. Belsazar foi aquele que morreu, que escreveu na parede, a mão na parede. O rei Nabucodonosor, ele achou, olha, chegou. A Babilônia se tornou uma das 7 maravilhas do mundo. E aí, do mundo antigo. E aí o rei Belsazar subiu nos jardins suspensos da Babilônia, olhou assim, viu aquela maravilha e falou assim: não é esta a grande que eu. Ele se inchou. E quando ele se inchou, diz a Bíblia que na mesma hora o Senhor do céu fez turbar a cabeça dele. E ele teve desejo de animal, de pastar. E ele foi para o pasto, literalmente. E ficou comendo, se alimentando de capim, 7 anos. 7 anos. E diz a Bíblia que nasceram pelos como de animais nele. Quando passou os 7 anos, Deus fez ele acordar daquela situação. E ele voltou ao estado normal. Dentro da psicanálise, aquilo que aconteceu com o rei Nabucodonosor tem um nome, uma doença psicossomática. Sabe? Significa que quem manda é Deus. A pessoa não pode se achar. O único que é Ele. É Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, estava esse problema de imaturidade em Corinto. Eles estavam inchados, achando que era o bambambam. Porém, eles estavam enganados. Por que estavam enganados? Porque quem não sabe saber, pensa que sabe. E esse conhecimento é um conhecimento enganoso. Gente, a pior coisa é a pessoa pensar que sabe, pensar que pensar que pode, quando está todo mundo vendo que a pessoa não pode. Gente, é horrível.
Irmão, sabe por que eu estou falando isso? A gente no ministério, a gente vê isso como pastor. Tem gente que quer cantar. Ai, Jesus. O instrumento não consegue acompanhar a pessoa. E o cara vai dali, tenta, pega uma nota e pega uma nota. Aí quando vai acompanhar, ele está em ré, né? Ele já pula para sol, já vai para fá, vai para mi menor e tal. E o irmão, ele não consegue acompanhar. Mas a pessoa acha que canta bem. Eu canto tão bem. Toca bem não, rapaz. Tinha me acompanhar. Eu canto bem. Canta bem. E o que quer pregar? Vai pregar, a igreja dorme. Todo mundo dorme. Acha que sabe. Eu sou um dos melhores pregadores dessa igreja. Aleluia. Ai, meu Deus do céu. Então, irmão, a pior é o conhecimento. E outra coisa. E quando a pessoa... Isso aí é o de menos. O pior não é nem isso. O pior é a pessoa no pecado, achando que está certa. Pessoa no pecado, achando que está certa. Ninguém corrige. Está aumentando o número de pessoas desigrejadas. Eu estou falando a pessoa que pensa que sabe que está certo e não está. Conhecimento enganoso, aqui em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2. Ele sabe o que é o desigrejado? A pessoa que interpreta a Bíblia do jeito dela. Aí, como ela conhece um pouco, ela sabe que ela não pode beber, fumar e tal, né? Então ela não bebe, não fuma, ora em casa, jejua. Irmãos, essas pessoas me tiram o sono de preocupado com elas. Sabe por quê, irmão? Mas a pessoa ainda não compreendeu uma doutrina fundamental da igreja. Essa questão dos desigrejados é um fenômeno que está preocupando todos os pastores. Está preocupando todos os pastores. E sabe quando irmã Maria Helena, que começou a aumentar? Foi quando surgiu as neopentecostais. Porque as neopentecostais, eles não têm critérios para a pessoa ser pastor. Qualquer um pode ser. Fala bem, pode ser pastor. E aí aqueles pastores que não têm vida. Sabe por quê? Essa palavra não tem vida, é a pessoa que compra não paga, é a pessoa que mente, é a pessoa que é capaz de trair a mulher, é a pessoa que não tem caráter, está entendendo? É a pessoa que enrola, é o cara ímpio com a cara de pastor. Aí fica na igreja, a pessoa vem para a igreja, se converte e tal, aí vê que aquele camarada que se diz pastor é um picareta. Aí o que ela faz? Não, nessa igreja eu não fico mais. Mas ela compara todos os pastores igual. Coloca todos os pastores na mesma sacola, no mesmo saco. E aí o que ela faz? Toda a igreja para ela é igual àquela. Toda a igreja para ela, aquela pessoa é igual àquela. Ela se frustra, ela não vai para a igreja. Irmão, a doutrina da igreja, a eclesiologia é muito importante. Não existe nenhum membro de Cristo fora da igreja local. Se você já viu aqui, se você pegar o dedo e tirá-lo, as irmãs aí da área da saúde, tirá-lo aqui, não precisa tirar o dedo fora não. Eu engessei o meu braço uma vez, fiquei 30 dias com o braço engessado, assim porque eu tive luxação de ombro. Quando eu tirei o meu braço, esse braço aqui, irmã Sonária, estava mais fino, porque eu fiquei 30 dias sem movimentar, ele estava mais fino. Irmão, o crente, quem inventou a igreja, não foi o homem, desculpa esse parênteses. Você pode ler lá em Êxodo, capítulo 26, está lá escrito: disse o Senhor Deus a Moisés: pede uma oferta ao povo cujo coração se inclinar voluntariamente e me faça uma casa. Deus mandou fazer a casa da oferta do povo, está escrito na Bíblia. E depois falou bem assim: vocês agora vão nomear o sacerdote e o povo virá para adorar. A Bíblia, o Senhor Jesus falou no Novo Testamento: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa, essa casa é a casa de Deus. Eu não posso fazer aquilo que eu quero aqui, não posso governar a igreja do meu jeito. Eu oro a Deus e peço ao Senhor. Muitas coisas são feitas até contra a minha vontade, mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade.
Eu mesmo falo para mim, Wallace, você não está ali para fazer a sua vontade, rapaz. Busca Deus, oriente, busca a orientação de Deus. Deixa Deus guiar a igreja, porque a igreja, você não morreu por ela, você não comprou ninguém. As pessoas estão ali compradas pelo meu sangue, o sangue de Cristo. Olha, rapaz, como é que você cuida? E eu sinto essa chamada de atenção da parte de Deus, irmã Jaqueline. E aí, sabe, irmão, agora veja lá. Você só é igreja se você estiver no corpo. Se você... Outra coisa, a Bíblia fala, lá em João capítulo 6, versículo 53, 54 e 5, fala assim: quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, permanece em mim. Ora, quem não come e não bebe, não pode permanecer. Sim ou não? Estou errado? Então, a Bíblia está dizendo que quem permanece é quem come e quem bebe. Por isso, a ceia, o alimento, o cuidado pastoral, foi Deus que deu à igreja pastores. Mas não é pastores que se intitulam pastores. Pastores são homens que começam a servir na igreja, como aqui nós temos os obreiros. Eles vão servindo e o critério é duro com eles. Eles vão servindo, a gente vai observando a vida, com quem eles conversam, como é que é o procedimento. Quando nós apresentamos alguém para ser consagrado, a igreja fala, aleluia, já era para ser. Esse homem eu conheço, aí o outro, eu também conheço, homem de Deus, mulher de oração. Vocês estão entendendo, irmão? Por quê? É pessoas que Deus levanta, não é um obreiro qualquer, Deus que levantou. Vocês estão comigo, sim ou não? Então, irmão, a igreja é séria. Tá? Por isso que a Bíblia fala assim: se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Ok, vamos adiantar aqui, cada hora, meu Deus. Paulo enfatiza onde é de fato, né, o foco da verdadeira sabedoria. Levar o homem a se relacionar com Deus, versículo 3, de forma que agrade a Deus. Ele nos conhece, como Deus disse a Jó: homem reto, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Ora, irmãos, quem sabe não se arroga. Quem é humilde é porque tem sabedoria. Sabe saber. Versículo 3 de 1 Coríntios está assim, versículo 3 do capítulo 8. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então o texto, na verdade, é assim: a ciência incha, versículo 1, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Sabe, quem é que sabe mesmo alguma coisa? Ele se humilha e procura fazer o quê? Se relacionar com Deus. Se envolver com Deus, com humildade. E Deus conhece essa pessoa. Deus sabe, como Deus falou de Jó, ali ó, minha serva, olha lá, meu servo, eu conheço, aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? É a pessoa que saber, tá? Problema da idolatria, quanto aos alimentos. Os alimentos agora, vamos entrar nessa parte. Havia em Corinto, havia na cidade de Corinto, vários deuses, templos de deuses pagãos. Obrigado, querido, Deus te abençoe. No templo de Afrodite, por exemplo, deusa lá de Corinto, havia 800 sacerdotisas e prostitutas culturais. Eu me preocupo muito com esse negócio de pastora, sinceramente. Eu me preocupo muito com isso. Porque uma outra hora falamos sobre esse assunto. Assim as pessoas poderiam comprar carne em 3 lugares. As pessoas da igreja de Corinto poderiam comprar carne em 3 lugares. Primeiro lugar, poderia comprar no templo. Mas não é no templo onde Paulo era o pastor, não. No templo de deuses pagãos. Paganismo. Tá? A carne. Vamos ler o versículo 10, para nós entendermos. Versículo 10. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos. Não está aí? Sentado lá na mesa, comprando a carne, até comendo. Lá no templo dos ídolos. Então, a pessoa poderia comprar a carne lá. Era um lugar, 3 lugares. Primeiro, no templo dos ídolos. A carne, ela era dividida em 3 partes. Primeira, ficava no templo para o sacrifício.
pessoa pegava a carne, levava lá, a primeira parte era sacrificada ao deus pagão. A segunda parte ficava com a pessoa. Parte era para ela comer e a outra ela vendia para os açougues. A terceira parte era do sacerdote, para ele comer. Então a carne ela tinha 3 destinos. Primeiro, para o sacrifício. Segundo, para a pessoa. E terceiro, para o próprio sacerdote. Tá? A carne vendida lá nos tempos pagãos era mais barata, mas tinha uma grande qualidade. Por quê? Porque os animais sacrificados não podiam ter defeito. Eram os melhores animais. Então aquela carne, para além dela ser a melhor carne, ela era ainda mais barata. Mais barata. Veja lá. Outro lugar que a pessoa poderia comprar, primeiro poderia comprar no templo, depois poderia comprar e também ir na casa de um amigo. Um amigo não crente, ele tinha carne lá, poderia ser também. Terceiro, nos mercados públicos. Nos mercados públicos, que geralmente, então vamos lá, no capítulo 10, versículo 27, capítulo 10, versículo, falando desse mesmo assunto, tá? Está escrito assim: se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que pusera diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Tá? Isso aqui na casa do infiel. Agora, versículo 25. Comei de tudo que se vende no açougue, sem perguntar. Por quê? Porque a maioria das vezes a carne era comprada onde? Lá no templo dos ídolos. E levado para se revender no açougue. Por isso então era mais caro que ele revendia lá. Tá? Ok. Afinal, o que é um ídolo? Ídolo. No dicionário online, no Google, né? No Google não, no dicionário online, que não é o Google, é o dicionário online. No dicionário online, diz que ídolo é um substantivo, que é uma imagem que representa uma divindade, e que se adora como se fosse a própria divindade. Note essa expressão, imagem que representa. Você já conversou com alguém que faz oração a ídolo? Ele fala, não, aquilo não é um ídolo. Aquilo não é um Deus, aquilo é só uma representação. Já viu alguém falar? É exatamente isso que o dicionário está falando. É uma representação. Está representando a divindade. 2. Figuradamente, pessoa ou coisa intensamente admirada, que é objeto de veneração. Venerar e adorar são palavras sinônimas, tá? Pode ir no dicionário português, da língua portuguesa normal, não precisa nem ser dicionário teológico. Dicionário normal, você vai ver que venerar e adorar é a mesma coisa. Quando lá em Portugal, eu andava com a Bíblia católica, eu levava a Bíblia católica e levava também o dicionário da língua portuguesa normal. Às vezes, quando eu esquecia, todo português tem um dicionário em casa. Aí eu falo, tem um dicionário aí? Tem. Ele, pega lá, fazer um favor. A pessoa pegava, ela falava, procurei a palavra venerar. Aí a pessoa procurava, aí lá estava, venerar, adorar, tava, sabe? Então, adorar e venerar, quando ela ali ficava assim com o olhão olhando para mim, mas adorar e venerar é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? Religião, no conceito da religião, ídolo. Na tradição judaico-cristã, indivíduo real, imagem representativa de uma entidade fantástica, ou a própria entidade, considerados de maneira equivocada e herética, portadores de atributos divinos. Tá? Então, o ídolo é uma imagem representativa, se coloca para representar Deus. Então, quem faz pedidos a essas imagens, então está se tornando uma pessoa idólatra, por causa que tem a ver com a idolatria, ok? Entidade tem a ver com manifestações espirituais, geralmente atribuída a demônios, por isso chama entidade, geralmente atribuída a espírito. Essa linguagem da entidade é mais usada no mundo dos espíritas.
essa palavra entidade. Ok? Então isso é um ídolo. Paulo, no versículo 4 agora, assim quanto ao comer as coisas sacrificadas a ídolos. Agora vamos começar a entrar aqui nas comidas. Paulo explica que o ídolo de si nada é, mas por trás há uma ação demoníaca. Há uma ação demoníaca. Vamos ver aqui, versículo 4. Versículo 4 está escrito: assim quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Então a pessoa tem lá uma imagem. Lá em Portugal, né? Eu cito às vezes Portugal porque trabalhamos lá e temos muitas experiências com lá também. Pessoas convertidas têm lá imagens, irmãos. Pessoas lá tinham imagem do meu tamanho, dentro de casa, imagem de Fátima. A maioria tinha imagem de Fátima em casa. Irmão, eu perdi as contas. Quantas imagens eu peguei para quebrar? Levava. E tinha uns que era difícil de quebrar. Porque se deixasse ela inteira no lixo, o gari ia pegar e ia levar para casa e ia contar que a senhora não sei das quantas apareceu para mim. E ia falar isso. Então tinha que quebrar para não ter, né? Então, uma vez uma irmã me perguntou: pastor, o senhor não tem medo de quebrar essas imagens? Não, isso nada é. O ídolo nada é. Nada é o ídolo. Porém, atrás do ídolo tem uma ação maligna. Um pastor amigo meu foi numa casa, irmã Sonária, foi expulsar o demônio de uma mulher. Ele expulsava o demônio da mulher, o demônio saía. Aí quando ele afastava-se um pouquinho, o demônio entrava nela de novo. Aí ele tinha sido a Deus é amor. Aí ele lembrou, falou: Deus me revela. Aí o Espírito Santo falou com ele: o demônio está saindo aí. Quando você tira as mãos, você para de orar, o demônio, quando você ora, o demônio vai para trás da imagem. Cadê a imagem? Está em cima da geladeira. Aí ele olhou, estava o ídolo lá, grandão, em cima da geladeira. Aí ele falou: pega o ídolo, coloca lá fora, que o demônio vai sair. Aí ele pegou, dá licença, pegou o ídolo, colocou lá fora, orou por ela, ela ficou liberta e o demônio não manifestou mais. O demônio estava escondendo atrás do ídolo. Note, mas isso não é uma questão apenas de uma experiência. A Bíblia fala isso. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19. Mas, que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Note que eu estou dentro do mesmo assunto. O ídolo é alguma coisa? Capítulo 10, 1 Coríntios, versículo 19. O ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos quê? Como está aí na Bíblia? Aos quê? Aos demônios, e não a Deus. Aí vai lá: eu não quero que sejais participantes com demônio. Então note, quando a pessoa sacrifica, ela está participando, com demônio. O ídolo nada é, mas atrás do ídolo tem uma ação satânica de demônios. E quando as pessoas sacrificam ou fazem qualquer coisa aos ídolos, está fazendo a Satanás, está fazendo a demônios. Olha como é que é grave. Por isso que alguém pensa: os nossos irmãos católicos. Não é irmão não, meu não é irmão. Eu tenho parente que é até ministras de Eucaristia, ministra de lá. Quando o senhor padre não está, tem parente que faz lá toda pronto, faz a vez do padre, ministra, faz tudo, certo? Pessoas que nós amamos, estamos orando por essas pessoas. Mas irmãos, a Bíblia, não sou eu que estou falando, a Bíblia diz, quando pedimos essas imagens esculpidas pelos homens, estamos nos associando a demônios. É a Bíblia que fala, não sou eu. Ok? É um perigo isso. É o falso conhecimento que Paulo está falando no início.
É o engano. É que pensa que sabe, mas não sabe. É terrível. E é tudo que o diabo quer. Porque a pessoa é enganada, pensa que está na igreja certa, pensa que está, né, com a vida certa, e quando está errado, então ele pensar, essa pessoa pensar, é tudo que o diabo quer. O diabo bate nos ombros e fala: ó, você está ótimo. Por quê? Satanás sabe que está conduzindo essa pessoa para onde? Para a perdição. Mas há poder no sangue de Jesus, que o Espírito Santo ilumina a nossa mente, abre o nosso entendimento, amém, irmãos? Para que nós sejamos libertos dessas coisas. Ok. Problema com coisas sacrificadas aos ídolos. Os que compram dessas coisas no templo, pois é mais barato. Também a questão do escândalo. Versículo 7. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Vamos falar dessas coisas contaminadas. A liberdade de comer o que quiser. Podemos comer o que quiser? Outra coisa, carne de porco. Eu posso comer carne de porco? Eu posso comer na Semana Santa? Como é que é isso? Agora nós vamos falar um pouco sobre isso. A liberdade para comer. A Bíblia, versículo 7, está falando aqui, olha. Mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora, as pessoas tinham se convertido, estavam na igreja, mas elas vinham com o costume lá do mundo. Vinham com o costume lá do mundo. E agora, costume pagão. E elas mesmo na igreja, mas sentavam lá no templo e estavam comendo, coisas sacrificadas aos ídolos. Então Paulo está ensinando como é que deve fazer. E a gente também vai trazer aqui para o nosso coisa. Vamos lá. Deuteronômio, associado a isso, capítulo 12, versículo 15, diz assim: porém, conforme todo o desejo da tua alma, degolarás e comerás a carne segundo a bênção do Senhor, teu Deus, que te dá dentro de todas as tuas portas. O imundo e o limpo comerão dela como corvo e do veado. Quando a Bíblia fala aqui em Deuteronômio, você já ouviu falar alguém que falar que não pode? Você já ouviu alguém falar que crente não pode comer carne de porco? Irmão, a Bíblia fala, depois olha o Deuteronômio, depois que entrasse na terra, se você ler o capítulo 12, você vai entender que essas leis eram só enquanto o povo estava caminhando no deserto. O porco, não sei se vocês sabem, mas o porco é um animal carnívoro, ele come gente. Naquela época não tinha cemitério cercado, então uma pessoa morreu de lepra, uma pessoa morreu com câncer, a pessoa morreu com uma doença contaminada, comia o porco, comia a pessoa, ficava lá numa cova rasa, comia a pessoa, aquele porco ficava contaminado. Deus, sabendo disso, enquanto o povo estava no deserto, o que Deus falou? Não come, animal assim não come, animal que tem unha assim não come, animal... Mas depois que eles entraram na terra, a Bíblia falou ali, ó, conforme o desejo da tua alma, comerás segundo a bênção, tanto o imundo quanto o limpo. Você pode pegar a relação de imundo e de pode comer de tudo, segundo a bênção do Senhor. Você pode orar, abençoar e pode comer à vontade. Amém? Você orou, abençoou, está pensando que o seu Deus, seu Deus, que Deus fraco é esse, hein? Que não tem poder de anular a maldição. Tem gente que dá muito valor para o diabo, dá muita razão, o diabo, o diabo. Esse Deus é muito fraco, ele não te protege não? Porque o meu Deus me protege. O Deus que a Bíblia fala, a Bíblia até chega a dizer, se comeres alguma coisa mortífera, não vos fará o quê? Pronto. Você não vai tentar a Deus, é claro, né? Você não vai ser... Agora, nos Estados Unidos, tem uma igreja não, uma seita em Magnailde. Eles pegam cobras venenosas e levam para o altar. Aí o pastor prega, depois aí deixa a cobra picá-lo. Há vários aí que caem mortos lá no chão na hora. Isso é tentar, a Bíblia não mandou fazer isso.
Isso é falta de sabedoria, exibicionismo, isso é heresia, isso é maluquice. Não é assim. Entende, irmão? Onde você não sabe, onde você, entende? Você vai comer, você não sabe que aquilo foi oferecido, você ora, entendeu? Você deseja comer, então você ora, e Deus abençoa e acabou, ok? Vamos continuar. Problema da consciência, aqui, versículo 7 ainda, você está com a Bíblia aberta? Versículo 7, mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Antes de falar da consciência contaminada, antes de falar sobre isso, consciência contaminada, eu vou falar um pouco sobre consciência. O que é consciência? O que é consciência? Consciência é o quê? Onde ela fica localizada? A consciência, ela fica na alma ou no espírito? Ou no cérebro? Onde fica a consciência? Não é? Alguém uma vez disse, no cérebro. O cachorro, o macaco, o gato, tem cérebro. Tem cérebro. Mas ele tem consciência? Não. Vamos ver na Bíblia onde fica. Há teólogos que dizem que a consciência fica na alma. Tá, mas falar qualquer um pode falar, quer ver provar, né? Provar na Bíblia, onde fica a consciência? Consciência, palavra grega, né? Suneidesis. Suneidesis, é a palavra consciência, significa o que diferencia o que é certo e errado, o que acusa ou defende. Em outras palavras, a consciência é um tribunal que julga-nos dentro de nós mesmos. A consciência, ela fala, isso está certo. Depois ela fala, não, isso está errado. A pessoa pode até ir, mas a consciência... Na psicanálise, a consciência está ligada ao superego. Tem o id, o ego e o superego. O superego, o id fala, faz, aproveita, vai. Aí o ego fala, veja lá. Aí o superego, não, você não pode fazer isso não. Isso não pode ser assim não. Então a psicanálise estuda isso. Mas, e teologicamente? Onde é que está? Em Romanos, capítulo 2, fala sobre a consciência. Versículo 14 e 15. Porque quanto aos gentios, gentio é pessoa que não é crente, não conhece da Bíblia, não conhece nada, vive no mundo assim, não tem lei. Quanto aos gentios que não têm a lei, a palavra de Deus, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo elas lei, não tendo elas a Bíblia, para si mesmos são lei. Versículo 15. Os quais mostram a obra da lei, escrita em seu coração, testificando junto à sua consciência. E os seus pensamentos, quer acusando, quer... Viu o que a consciência faz? Quer acusando, quer defendendo. Toda pessoa tem essa lei, irmã Janilta, no seu coração, dentro de si. Ah, pastor, ninguém nunca pregou o evangelho para ele. Tem a lei da consciência que Deus colocou. Ela sabe o que é certo e o que é errado. Lei da consciência, lá dentro da pessoa, tem. E Deus vai julgar as pessoas segundo essa revelação, esse conhecimento da consciência. Deus colocou a consciência e ela é um tribunal dentro do ser humano. Aí fala, isso está certo, isso está errado. Isso é a consciência dentro da gente. O pastor Colenda Lemos, ele dizia, a consciência é o cachorrinho que late na vida do crente. Já viu quando você passa numa casa, o cão não avisa? Avisa que está passando um visitante e late. Ou tem gente desconhecida, o cão ladra, né? Então, o que acontece?
A consciência é esse elemento que apita, farolzinho que acende, vermelho, pi, pi, pi. Isso é consciência. Mas a pergunta é, a irmã Sonara, ela é muito estudiosa da palavra de Deus, ela gosta de estudar a Bíblia. Ela pergunta, pastor, eu quero saber aonde que fica esse negócio da consciência. Deus que te abençoe, minha filha. Deus te abençoe muito. Vamos ver aqui. Antes de falar da consciência fraca, vamos falar onde ela fica localizada. A Bíblia não traz uma resposta direta, mas creio que ela revela isto de maneira indireta. Aonde que ela revela? No Antigo Testamento, nós não temos base para isso. Por quê? Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, fala assim, a alma que pecar, essa morrerá. Então, uma vez eu até vi um pastor, até um pastor, presidente de um seminário, falar uma das maiores besteiras que eu já ouvi na minha vida. Ele falou assim, irmão, quem peca não é o homem, quem peca é a alma. Quem peca não é o espírito. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Ainda citou o versículo. Irmãos, não é a alma que peca. Quem peca não é a alma. Ah, pastor, agora, Jaqueline, agora pastor, você vai ter que explicar isso aí direitinho. Irmãos, a alma não, por quê? Quem peca é o homem, composto de espírito, alma e corpo. Para você pecar, ninguém consegue pecar fora do corpo. Vou repetir, ninguém consegue pecar fora do corpo. O dia que você sair do corpo, é o dia que você morreu. Aí vamos imaginar, você pecou 1999, você cometeu 1999 pecados, aí morre. Lá no inferno, ou lá no céu, ou onde você for, não aumenta para 2000 pecados. O pecado só enquanto você está no corpo. Depois que você sair do corpo, você não peca mais. Para ali. Está tudo contabilizado. Vai prestar conta, mas está tudo contabilizado. E você tem que usar o corpo para pecar. Vou contar aqui um exemplo. Eu estou aqui. Aí eu vou para casa e deito. Eu estou dormindo. Aí quando eu estou lá dormindo na minha cama, dormindo, certo? Aí a minha alma sai do meu corpo, aí encontra com a outra alma do outro irmão. Aí as duas almas falam, e aí alma, beleza? Bate uma na outra. Você vai aonde? Ah, estou indo em Guarapari. Vai fazer o que lá? Ah, vou dar uma pecadinha, depois eu volto. Isso não acontece. A alma, ela não vai aí andando, vagando por aí para pecar. Não. Para a alma, para pecar, ela usa o corpo. Ela vai usar a mente. Você está entendendo? Ela vai usar o corpo. Então, quem peca, quando a Bíblia diz lá, agora eu vou explicar, tá? Quando a Bíblia diz assim, a alma que pecar, essa morrerá, é só a parte A do versículo. Você quer ler lá comigo? Quer ler? O próprio versículo explica. Vamos lá, Ezequiel, capítulo 18. É bom o estudo bíblico, né? Ezequiel 18, versículo 20. Achou aí? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai. No mesmo versículo, hein? O pai não levará a maldade do filho. O justo, a justiça do justo ficará sobre ele. E a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então o que a Bíblia está dizendo aqui? O indivíduo, como se fosse assim, o cara que pecar, esse morrerá. Tá falando, o ímpio, a pessoa. Você já viu na igreja, quando alguém está contando testemunho, irmão, preguei em tal lugar assim, 5 almas renderam a Jesus. O que ele está falando? 5 pessoas. Quando você lê lá em Atos, fala assim, José, quando veio do Egito, trouxe a sua família. Quando foi para o Egito, né? José, quando estava no Egito, que os seus irmãos, seus pais vieram, seus familiares vieram, 75 almas. Ou seja, 75 pessoas. Pastor, por que você está falando isso? Porque a palavra alma no Antigo Testamento é muito figurada. Usa para pessoa, usa para falar do sentimento. A minha alma está triste até a morte. Já viu? Então, a alma, o corpo, é assim. O corpo é a parte física, é a matéria. Você pega.
A alma é o mundo das emoções, dos sentimentos. Dos sentimentos. E o espírito? O espírito é o intelecto. O espírito é a razão. O espírito é que decide certo e errado. O espírito é que é o mundo do conhecimento. Você passa a conhecer através do conhecimento. Através do espírito. Você decide através do espírito. Então vamos lá. Pastor, falar isso é fácil. Irmão Magno, né? Hein, mamãe? Fala aí, prova na Bíblia. Vamos lá na Bíblia. No Novo Testamento, vamos lá. Dá segurança no Novo Testamento. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica Testifica. Aí eu, pesquisando a palavra testificar. A palavra testificar no grego é a palavra sumarturel. Sumarturel, que significa testemunhar junto, confirmar, falar inteligivelmente. Testificar é falar inteligivelmente. Então, o Espírito Santo testifica. Por que não testifica com a alma? Porque vai testificar com quem? Raciocínio. Com quem tem consciência. Com alguém que sabe. Ok. Ah, pastor, isso é um versículo isolado. Mais outro versículo. 1 Coríntios 2:11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o... Então, o mundo da sabedoria está onde? Está no Espírito. Aí outro versículo. Versículo 15 agora. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. A palavra discernir vem do grego a palavra anarcrino. Anarcrino, que significa análise cuidadosa, examinar, investiga, não é? Julga. Então, ninguém pode discernir senão pelo Espírito. É o Espírito que olha e examina, discerne, julga. O Espírito, ou seja, a parte inteligível está no Espírito, certo? Não é no cérebro, porque o corpo faz parte do cérebro. Quando a pessoa morre, o corpo não tem vida por si só. Tira o espírito do seu corpo para ver se o seu cérebro funciona. Acontece a primeira morte. Lá em Apocalipse capítulo 20, a Bíblia fala da morte física. Em Tiago, a Bíblia fala, Tiago capítulo 1, esqueci o versículo agora, quando está falando da língua, fala, o corpo não tem vida por si mesmo. Não tem vida por si mesmo. É o espírito que dá vida ao corpo. Tirou o espírito, o corpo cai durinho. Puf. Tá? Ok. Marcos 2:8. Jesus, conhecendo logo na sua alma, não é? No seu espírito. Então não tem versículos falando do conhecimento, em especial no Novo Testamento, que é onde essa verdade fica evidente. Então, no Novo Testamento falando da alma, sempre o espírito. Outro versículo ainda, Jó 32:8. Contudo, o homem tem um espírito, e o sopro de El Shaddai, o Todo-Poderoso, lhe proporciona, aqui não fala, mas deixa eu subir um pouquinho, que lhe proporciona, agora dá para ver, lhe proporciona o quê? Entendimento. Então ele proporciona entendimento. Então o entendimento, a razão, o conhecimento está onde? No espírito. Então, portanto, a consciência, que é o mundo da inteligência, da razão, aquele que apita certo e errado, porque não tem como apitar certo e errado sem ter conhecimento. Cachorro, um cachorro não tem consciência. Por quê? O cavalo não tem consciência, não é? Nenhum animal ininteligível tem, quer dizer, porque o homem não é um animal, né? O homem é imagem e semelhança de Deus. A antropologia secular que fala que o homem é um animal racional. O homem não é um animal. O animal é quem fala isso. O homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. Não é animal. Ele tem imagem e semelhança de Deus. Teologicamente falando, o homem não é animal. Respeitamos na biologia, que classifica o homem como um animal racional. Na biologia respeitamos isso, mas o homem não é animal. Ele transcende a questão do animal. Amém? Meu Deus, pastor Wallace fala cada coisa. Consciência fraca.
Versículo 10, estou terminando. Trata-se de pessoas que se escandalizam, ainda das pessoas que veem pessoas de influência fazendo coisas que não deve fazer e começa a fazer. Por exemplo, você aprendeu que a vida toda não pode falar palavrão. Aí você vê o pastor falando, você, não tem problema não, começa a falar também. Consciência fraca. A pessoa aprendeu a vida toda que crente não anda de shortinho na rua, mostrando metade daquilo, né? Mas a pessoa vê alguém que canta lá na frente fazendo, agora quer fazer. Está errado, irmão. Crente tem imagem e semelhança de Deus, não fica seduzindo ninguém não. Tem o Espírito Santo de Deus na vida. Que negócio é esse? Que conversa é essa? Amém? Ouviu a vida toda que não pode. Viu agora? Que é esposa do pastor Wallace faz isso. Você vai fazer também? Consciência fraca. A nossa consciência é pela palavra. Tá? Há dois tipos de pessoas que parecem, por conta de consciência, pecar, né? Por causa disso. Que pecam. Primeira, quem causa, versículo 12. Quem causa? A pessoa, se eu faço alguma coisa que lhe dá escândalo, eu sou culpado. Eu sou culpado. Então, versículo 12. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Quando eu provoco escândalo, versículo 13. Pelo que, se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei dele. É pecado comer carne? Não, irmão. É pecado usar um terno? Não. Mas se escandaliza o meu irmão, eu não faço. Porque se escandaliza, eu é que estou pecando. Compreende os irmãos? Então, eu estou com consciência fraca também, porque eu estou provocando. Outra questão. O irmão que viu também pode pecar. Versículo 11. Pela tua consciência perecerá o irmão fraco. O irmão fraco perecerá. Viu a palavra perecerá aí? Então o irmão que ele sabe por quê, irmão? Quando nós, viu, irmãos? Quando nós provocamos o escândalo, quando um irmão fica escandalizado, ele fala, não vou mais naquela igreja. Eu agora não quero saber mais de ninguém, eu vou servir a Deus em casa. Olha só, está fracassando. Por causa de quê? Por causa de alguém. Já viu esses pastores bem desavisados? E quer ficar exigindo coisas fora da Bíblia? Tem, irmão. Tem pessoas que param para beber em certos lugares, conversando com certas pessoas. Enfim, tem tantas formas da gente dar mau testemunho. E aí, agora eu estou provocando meu irmão a ficar escandalizado contra mim. E eu estou errando também. Então, por isso, eu devo vigiar, né, por causa disso. Agora, orientação bíblica é abster-se do que escandaliza. Abster-se. Se isso escandaliza, não vou fazer. Isso não é bom? Eu sei que não é pecado, mas não vou fazer para evitar escândalos. Amém, irmãos? Comidas pagãs hoje. Não se recomenda comer bala do Cosme Damião. São coisas sacrificadas a ele, não se recomenda, não se come. Nesse dia, eu nem levo meu filho para a escola. Para a escola. Mesma coisa. Festa junina, Cosme Damião. A festa junina é em homenagem ao tal do São João. Você sabia que tem igreja entre aspas, fazendo arraiar? Irmão, é o cúmulo do absurdo. Arraiar gospel. Olha, se você quiser, pode ler em casa na carta de Tiago. A Bíblia diz assim: quem quiser se fazer amigo do mundo, constitui a si próprio inimigo de Deus. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem igrejas copiando o mundo. Irmão, ser igreja é ser sal da terra e luz do mundo. Não é fanático, mas é ser diferente. A pessoa tem que olhar para a sua vida e falar: ali é crente, ó. Ali é crente. Olha hoje, você não sabe quem é crente e quem não é. Eu tenho muitas conversas dessas com os meus filhos, porque eles estão crescendo e tem uma geração nova, diferente por aí. E a gente não sabe aonde que vai dar a igreja, porque a coisa está feia. Não está fácil. Qualquer coisinha as pessoas, vão sair da igreja. Você tem que saber que nós, amados,
É esse sentimento que eu tenho dos irmãos. Estou zeloso por vós com o zelo de Deus, para vos apresentar a Cristo como igreja gloriosa, lavada e remida no sangue de Jesus. Aleluia! Você pode comer carne tranquilamente na Semana Santa. Só não é bom desrespeitar quem pensa diferente. Come, não precisa ficar desafiando os outros. Não. Ora, come a sua carninha na sua casa. Não recomendamos pegar alimentos em centro espírita, porque aquilo é consagrado lá aos demônios. Não pega. Como você não sabia a origem, se você não sabe a origem, alguém te dá uma cesta básica. Você vai, isso aí foi pegar onde? No centro espírita? Não pergunta não. Não pergunte. Alguém te ofereceu? Traz para cá, bota aqui. Pergunta não. Ora e manda bala. Não pergunta. Agora, se você perguntar, aí já é outra história. Pergunta não. Conclusão. Seja humilde. Nunca se ache. Veja e deixe que os outros lhe reconheçam. Cuidado com o autoengano. Olha, cuidado com a falsa santidade, hein? Compre ou coma alimentos sem ficar perguntando. Ore, roga a bênção de Deus e manda bala. Tenha cuidado para não pecar contra o seu irmão. Escândalo, consciência. E amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Vamos orar.